telespectadores, bem-vindos a um novo programa do Núcleo de Ciência e Universidade da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Hoje, quem está aqui à presença de vocês é o professor Newton Soares, sou o coordenador do Núcleo e tenho a honra de apresentar uma entrevista com o professor Eurico de Lima Figueiredo, professor emérito da UF, Universidade Federal Fluminense, no campus de Niterói, e também professor do Departamento de Ciência Política. O tema de hoje, com a oportunidade do nosso convidado, é justamente o tema dos militares no poder e, no caso, no poder civil do novo presidente eleito, Jair Bolsonaro, e nos ajudar a compreender o papel que os militares hoje desempenham, o fato de eles estarem com grande presença nesse governo e de forma a elucidar questões no início desse governo que estão ainda em transição. Eu acho que o nosso professor Eurico, que já vem estudando há décadas o fenômeno dos militares no Brasil, poderá nos dar uma grande dimensão sobre o papel que hoje nós estamos vivendo. Então, a palavra para o senhor. Bem, introdutoriamente, antes de falar do particular, ou seja, os militares no Brasil, eu gostaria de fazer algumas breves observações e prévias observações sobre os militares e a política, os militares e o Estado. Em primeiro lugar, nós não podemos pensar no Estado moderno, quer dizer, o Estado que se estabelece no mundo, principalmente no mundo a partir do processo histórico europeu do século XV e XVI, sem a presença dos militares. Por quê? Porque os militares garantem o bem supremo que os Estados pretendem ter. E que bem supremo é este? É a sua soberania, a sua capacidade de existir. E os militares, evidentemente, são aqueles que são capazes de defender essa soberania, a existência do Estado face a outros Estados. No mundo contemporâneo, no mundo de hoje, nós sabemos que os grandes Estados, Estados Unidos, China, França, Inglaterra, para outros como a Rússia, a Índia, eles contam com forças armadas significativas. E esses são respeitados no mundo porque têm essas forças armadas. Então é preciso entender que não existe Estado sem forças armadas, principalmente aqueles Estados que pretendem ter protagonismo na arena internacional, que pretendem desenvolver influência na arena internacional. A segunda observação que se deve fazer em relação aos militares é que, embora eles sejam direcionados principalmente para a defesa externa dos seus estados, eles podem, dependendo das situações desses estados, eles podem atuar internamente, mas de acordo nas sociedades democráticas com aquilo que consta na Constituição, ou seja, em situações limite, onde pode haver ameaça à própria segurança interna do Estado. Então, são essas, basicamente, as duas funções contemporâneas do Estado. Em relação ao Brasil, nós tivemos uma história em que não poderemos explicar o Brasil sem as suas Forças Armadas, a começar pela independência. 1822. Nós só fizemos a nossa independência e garantimos o fantástico território que nós temos, porque houve uma política em que os militares foram capazes de manter essa integração. Segundo, nós tivemos, no meados do século XIX, um grande conflito internacional, que foi o maior da América do Sul, a chamada Guerra do Paraguai, em que os militares tiveram um papel fundamental na afirmação da nossa soberania na Bacia do Prata, com a Argentina, Uruguai, Paraguai, e foram decisivos para a vitória brasileira. Em terceiro lugar, a passagem de um regime que demorou 65 anos, entre 1822 e 1879, a partir de 1879, quando se fez a República no Brasil, os militares passaram a ter um papel decisivo. Visto, inclusive, que a nossa República foi resultado de um golpe militar, de 15 de novembro de 1889, a nossa proclamação da República. E, de lá para cá, o papel dos militares foi sempre, como eu disse, decisivo. Por exemplo, entre 1889 e 1894, nós tivemos a República da Espada. Entre 1894 e 1930,
nós tivemos um movimento militar que foi decisivo na história do Brasil, que foi o movimento tenentista de 1922, e que, na verdade, durou até 1927, mas desembocou na grande revolução moderna do Brasil, que foi 1930. Não é possível se explicar 1930 sem a participação militar e, posteriormente, a sua aliança, o seu suporte dado à nova configuração de poder que tinha à frente Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ficou 15 anos no poder. Na verdade, não foi um governo contínuo, porque nós tivemos, entre 1930 e 1945, nós tivemos várias fases. A primeira fase vai de 30 a 34, quando nós tivemos uma estabilidade muito grande e tivemos uma Constituição que nos permitiu uma eleição indireta para presidente da República de próprio Getúlio Vargas. Mas em 1937, nós tivemos um golpe, o golpe que inaugurou no Brasil, chamado Estado Novo. Em 1938, liderado por alguns militares, tivemos uma tentativa de golpe à direita, dos integralistas. Em 1945, o próprio Getúlio Vargas foi golpeado e saiu do poder. Entre 1945, 46 e 1964, nós tivemos 4 presidentes eleitos. Desses 4 presidentes eleitos, o que aconteceu? Apenas um terminou, de fato, o seu mandato, que foi o primeiro presidente, que foi o Marechal Eurico Gaspar Dutra, entre 1946 e 1950. Depois, nós tivemos um protagonismo das Forças Armadas. Quando Getúlio Vargas, em 1953, 54, ele comete suicídio, há um vice-presidente, Café Filho. Café Filho tenta dar um golpe, ele não consegue, assume um terceiro, Carlos Luz, tenta dar um golpe também e não consegue dar um golpe porque existe um Marechal Lott, que leva à eleição de Juscelino Kubitschek, que vai assumir entre 55 e 60. Juscelino Kubitschek enfrentou 2 insurreições militares, Aragarças e Jacareacanga. Nós tivemos depois a eleição de Jânio Quadros. Jânio Quadros tinha como vice João Goulart. Jânio Quadros tenta renunciar. Segundo a literatura e as pesquisas que nós temos, Jânio Quadros também queria dar um golpe, mas um golpe civil. E não consegue. É substituído durante um período de 2, 3 dias, 5 dias, por uma junta militar que não quer dar posse ao vice João Goulart. João Goulart acaba a um compromisso, ele volta e se estabelece um parlamentarismo ad hoc no Brasil. Esse parlamentarismo, um ano depois, passa a ser um presidencialismo. Temos um novo golpe em 1964. Há o golpe de 1964, há um golpe dentro do golpe em 1968, porque com a impossibilidade de Costa e Silva, quem devia assumir era o seu vice, Pedro Aleixo, que viu que não assume e dá a eleição a fórceps, com a legitimidade, entre aspas, do Congresso, de Emílio Carrastazzo Médici. No período de Carrastazzo Médici, nós temos a chamada Guerra Suja, né, ou os anos de chumbo, como vocês quiserem, na literatura. Vocês têm depois o governo Geisel, que estabelece por cima um processo de abertura. Nós tivemos depois de Geisel, nós tivemos João Figueiredo, que faz uma abertura prendendo e arrebentando, mas faz. E que leva ao governo de José Sarney, que foi também uma exceção. Por quê? Porque ele era vice-presidente que jamais pensou que ia ser presidente. Tancredo Neves. Porque Tancredo Neves é eleito pelo colégio eleitoral, pelo voto indireto, fica doente, falece e assume José Sarney. E José Sarney assume numa situação de crise. Por quê? Porque, na verdade, se tinha dúvida quem seria o presidente do Brasil. Primeiro, seria o vice-presidente, mas ele não tinha... O Tancredo Neves tinha tomado posse, mas não tinha exercido o poder. Tínhamos o presidente da Câmara, que era Ulisses Guimarães. Então, poderia ser Ulisses Guimarães. E essa dúvida foi dirimida, segundo o que nós temos hoje, não por um consultor jurídico, mas por um consultor militar, que foi Leônidas Pires Gonçalves, que era o ministro da Guerra, né? E que decidiu que era Sarney que ia assumir mesmo no termo da Constituição vigente. E de lá para cá, nós tivemos um novo período na história do Brasil. Esse novo período da história do Brasil já é duradouro. Por quê? Porque vai de 1985 até o dia de hoje.
né? Não é nada, já são 34 anos. E nesses 34 anos, o que nós temos observado é a obediência das Forças Armadas às instituições civis. Nós não tivemos nenhum golpe no Brasil, militar, né? No sentido clássico do termo. E os militares chegam hoje pela via das eleições, legais, legítimas, sancionadas por todos os organismos internacionais, ao poder. Então, aí vem a sua pergunta. E os militares hoje? Sim. Né? Depois de fazer essa digressão, que foi... Eu agradeço a introdução, né? Que verdadeira aula em 10, 15 minutos, mas necessária para entender o fenômeno. O fenômeno, porque ele é um fenômeno mais amplo, né? Muitos intelectuais e professores das universidades também deveriam ter essa dimensão. Essa lógica que o professor colocou sobre o papel dos militares na vida civil, na República Brasileira, que parece que os militares é uma coisa em si e não uma coisa para si, né? Pois para a República, exatamente. Como o senhor colocou. Ou seja, os militares são, antes de mais nada, cidadãos como eu e você. Eles são brasileiros como eu e você. Os sentimentos deles, a maneira deles ser, são que nem a nossa, eles são brasileiros. Então, eu acho que o processo que caracteriza 85 até os nossos dias é que cada vez mais os militares querem ser, primeiro, cidadãos, como eu e você, e querem ter a sua identidade profissional formada. E a sua identidade é basicamente voltada para quê? Para o exercício da sua atividade fim. E a sua atividade fim é qual? É ser capaz de se caracterizar como o único segmento profissional de qualquer sociedade que, ao assinar, por assim dizer, a sua carteira, diz que vai colocar a sua vida e tirar a sua vida em favor do seu país. Não há nenhuma profissão que seja capaz disso. Nem nenhuma profissão é capaz de lidar com o poderio bélico, que cada vez mais, no contexto da revolução técnico-científica, é cada vez mais complexo. São sistemas complexos e que implicam num treinamento e numa dedicação muito grande. E quanto maior o país, e quanto mais ele aspira perante os outros países do mundo, perante as outras nações do mundo, o seu protagonismo, mais complexo é. O papel de uma família de um militar não é uma família de um servidor qualquer. Não, porque, por exemplo... deslocamento de um militar para uma fronteira... Todo militar, Newton, telespectador, é um nômade. Durante o trajeto profissional dele, que é contado desde o momento em que ele entra na academia, ou às vezes no próprio colégio naval, né? Ou no colégio dos cadetes, né? Do ar, são 40 anos, ele fica 30, 40 anos, ele é capaz de se mudar 12, 13, 18, 20 vezes, o que causa uma especificidade muito grande à sua atividade. E, por outro lado, um conhecimento que um funcionário público como eu não tem. Qual é o conhecimento que ele tem? O conhecimento do Brasil. Porque ele foi para o norte, foi para o sul, foi para o leste, foi para o oeste, ele viveu nas maiores cidades, viveu em situações inóspitas, nas fronteiras, viveu em situações limite, guardando os nossos ares, guardando os nossos mares. São submetidos a um treinamento, eu conheço bem, a treinamentos muito intensos e duros, extremamente duros, porque tem que ser duro, né? Para que possam cumprir as suas atividades. Enfim. Então, por um lado, o militar de hoje, em primeiro lugar, ele quer sentir o que ele é, um cidadão. Nem eu e você. Portanto, igual perante a lei. E, portanto, aspirar a qualquer cargo que você pode ocupar e que ele pode ocupar, porque ambos são cidadãos. Segundo, eles aspiram cada vez mais ser capazes de desempenhar com eficiência, com capacitação, a sua atividade fim, que é defender o país. Bem, mas tem uma pergunta, entre outros, já que a questão dos militares no governo atual, já estamos em exercício os primeiros dias dessa gestão presidencial e poderíamos até estender para o governo do Estado se tivéssemos tempo, mas não é possível. Mas o papel dos militares no novo governo eleito, Jair Bolsonaro, é legítimo, houve uma eleição sem contestação e o povo votou consciente
bem informado dos propósitos do governo e dos perfis dos candidatos. Acho que isso é importante ressalvar. Não houve nada sublimar, nada, pelo ponto de vista meu, eu acho que você está correto. para que não estamos aqui pensando que houve uma conspiração, que houve um golpe, esses rótulos. Há um processo legítimo em curso que a gente tem que entender, respeitar a decisão do povo e entender e até colaborar em que sentido esse governo possa ir, para que a gente faça uma crítica construtiva. Exatamente. Né? A questão que eu peço é a grande preocupação, é uma preocupação de um campo da esquerda, pelo período dos anos de chumbo do Figueiredo, né? E isso eu acho que também os setores militares se ressentem dessa imagem que foi historicamente construída e foi de fato exercida. Como é que podemos divisar num horizonte mais amplo, num processo republicano, ao qual o professor colocou com bastante significância, como é que isso vem nessa fase de tanta instabilidade que foi, por exemplo, o impedimento da Dilma, a questão do próprio presidente que tinha sido eleito em cadeia, estando preso. Há uma instabilidade também muito forte. Né? Sem dúvida nenhuma. Nós tivemos, durante o período eleitoral, uma polarização, uma radicalização muito grande, mas algo surpreendente. E qual foi o surpreendente? O surpreendente foi o óbvio. É que ele foi eleito e no dia seguinte não aconteceu nada. Não aconteceu um tapa na esquina. Ou seja, mostrando uma maturidade das instituições democráticas. As instituições democráticas se caracterizam por várias propriedades, mas uma é fundamental. Qual é? A rotação pacífica do poder. E houve uma rotação pacífica do poder e brusca, porque nós saímos de 2, 3 anos atrás de um governo de centro-esquerda para um governo não de centro-direita, passamos para um governo de direita. Eu acho que centro-direita era o governo do Temer, mas esse governo é um governo de direita. Muito bem. Quando nós vemos a atual composição do governo recentemente que assumiu, nós podemos ver que os militares formam, talvez, um grupo, entre outros. Eu diria que tem mais 3. Quais? Além dos militares. Primeiro, tem o grupo do próprio presidente, que eu chamaria do grupo de dentro, que é o presidente e, principalmente, os seus 3 filhos, mas não só os seus 3 filhos. Alguns, por exemplo, como a própria primeira-dama, e a situação dúbia do vice-presidente. Porque o segundo grupo são os militares, né? Que eu vou deixar para o fim, vou apenas enumerar agora. Temos o grupo do super-ministro Paulo Guedes, dos economistas, né? O famoso posto Ipiranga, que foi capaz de estabelecer uma estrutura a seu feitio em toda a área econômica. Toda a área econômica. Banco Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, BNDES, etc, etc. São os homens indicados por ele, né? Homens do mercado. Né? O quarto grupo são os evangélicos, que deram força à campanha eleitoral, foram decisivos, a meu ver, na votação consagradora de 58 milhões de votos do presidente Bolsonaro. Eleitoral, foram decisivos. E esses grupos, e tem um outro grupo, que é o grupo do ex-juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça, que, na verdade, implantou no seu ministério a república chamada de Curitiba. Ele chamou todo mundo de Curitiba que trabalhava com ele e levou para o Ministério da Justiça. Um outro grupo, que nós estamos falando sociologicamente, é o próprio partido do presidente, o PSL, que é um partido que não tem um enraizamento orgânico com a sociedade brasileira. Isso não me lembra Collor, aquela eleição do Collor, lembra Fernando Collor? Que veio do Partido da Juventude, depois criou-se um partido chamado PRN, Partido Republicano Nacional, e que de repente inchou e que de repente desinchou quando ele saiu do poder. Esse partido, PSL, ele em 2014 elegeu um representante. No decorrer do processo 2014 a 2018, ele incorporou mais 7, então terminou com 8.
Mas com as eleições, ele passou para 52, que é a segunda maior bancada depois do PT, que elegeu 56. Então, esse partido o que é? Qual é o seu programa? Qual é a sua organicidade? Como é que essas pessoas que foram eleitas são capazes de ter uma ação comum, tendo em vista um programa ideológico, um programa político, etc. Eu acho que eles não têm. Seria, no caso, sociologicamente dizendo, né, é um grupo em volta da figura carismática do Jair Bolsonaro. Poderia ser isso? Pode ser, mas que foram eleitos por oportunidade, por uma onda de renovação. Não é? Mas que, na verdade, não mantém linhas de reciprocidade orgânica, ou seja, geradas através do tempo, do entendimento, do diálogo, da luta, etc. Eles surgiram como se fosse um raio numa noite de tempestade no Brasil, um clima de polarização, etc. E tal. Eles surgiram e estão aí. Então, esses grupos todos, eles vão interagir entre eles. E qual vai ser a dinâmica desse grupo? Como é que vai ser essa interação? Aí nós voltamos para os militares. E aí preciso se distinguir os militares como indivíduos e os militares como instituição. Então, vai depender muito de como, primeiro, o ministro da Defesa, o general Fernando, e os comandantes das três forças, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, vão entender o seu papel. Ou seja, esses militares que estão lá, eles não estão representando os militares. Eles estão lá recrutados porque o presidente achou que eles são capazes e, segundo, que estão afinados com a posição dele. Mas isso não significa, a meu ver, que os militares estão no poder. Eu vou fazer Porque para os militares estarem no poder, teria que haver algo mais. Teria que haver um golpe. Em cima dessa vossa Porque análise, aí sim, teria um golpe. E aí poderia dizer que os militares estão no poder. Nessa questão do golpe, há uma pergunta no ar, né? Eu acho que é uma pergunta que repassa vários meios de comunicação. Afinal de contas, quanto tempo Jair Bolsonaro estará no poder até o vice, o Mourão, assumir de fato a presidência? O papel, por exemplo, que parece que é uma coisa sombria, a sombra que fica atrás da cadeira do presidente, da figura do general Mourão. Pois E o papel dele em relação às forças militares? Toda análise sociológica que parte daquilo que não é dado, ou seja, parte do latente, não do que é manifesto, Sim. tem que partir, no entanto, do manifesto. E manifesto é que nós temos. Primeiro nós temos uma Constituição. Qual é a possibilidade do vice assumir a presidência? 1, morte ou incapacitação. 2, renúncia. Impedimento. 3, impedimento. Não é? Eu não acredito em teoria de conspiração ao nível de supor-se que o vice-presidente vai assassinar, vai matar o presidente. Isso já é uma fantasmagoria. Não é? Eu acho que pode ser tensa, inclusive, a relação entre os dois, mas não no sentido que um queira fazer um complô em relação ao outro. Né? Eu acho que vai haver uma relação política. Uma relação política que é dada por quê? Primeiro, pelo fato de que existe um presidente, que é militar, existe um vice-presidente que é militar, mais ainda é general, que tem ele mesmo uma compreensão própria, primeiro, do processo político brasileiro, do encaminhamento do nosso desenvolvimento econômico, como deve ser, né? De como deve ser a sociedade e a cultura brasileiras, etc, etc. Pode haver choques políticos, mas eu acredito, não vejo indício nenhum de que nós vamos ter perigo de uma conspiração armada por parte do vice-presidente para derrubar o presidente. Eu faço essa pergunta, professor Eurico, porque foi não saindo de uma personalidade do meio militar, mas o que ocorreu com a Dilma Rousseff foi uma conspiração feita, entre outras pessoas, um protagonismo do Michel Temer, que era o seu vice.
que levou ela a uma situação de impossibilidade no Congresso de uma personalidade que tinha conhecimento profundo dos caminhos do Congresso, né? Sem É por dúvida. isso que essa pergunta pode não ter indícios, Mas veja mas bem, é por causa de um passado muito recente. essa pergunta cabe sim e mostra o que eu falei, ou seja, é um processo político. Tá? Então, na medida, quer dizer, qual é a legitimidade? É um processo que depende, em primeiro lugar, o que é legitimidade? Né? É a aceitação espontânea do poder. Um fenômeno incrível. As pessoas aceitam espontaneamente, não são obrigadas. As coisas estão funcionando no Brasil. Você pega o ônibus, pega a condução, vai trabalhar, volta, vê sua mulher, seus filhos, seus netos, etc. Mas tem também o medo que nós temos, devido à nossa história, de uma instabilidade muito grande. Então, no caso do Temer, ele participou de uma conspiração para levar ao impedimento da presidente. E eu acho que isso daria até um outro programa para nós conversarmos sobre o que Ótimo. naquela época. Professor Figueiredo Eurico, professor emérito da UF, Departamento de Ciência Política da UF, desde a década de 80, né? Na verdade, eu participei da criação, lá na UF, do Instituto de Estudos Estratégicos. E é diretor do Instituto de Estudos então, Estratégicos. Eu já não sou mais do Departamento de Ciência Política, eu sou um diretor do Instituto de Estudos Estratégicos, que tem como objetivo exatamente o estudo das relações políticas, ideológicas, em relação ao que é a defesa nacional e o que é a segurança internacional. Um grande amigo nosso foi fundador, né, René Dreyfus, do Núcleo de Estudos Estratégicos, nosso professor. Mas aí, só para finalizar, que temos um minuto, gostaria que o senhor colocasse, então, à vontade, uma mensagem para os nossos telespectadores. Olha, eu sempre lembro do Nelson Rodrigues, que dizia que sem esperança a gente não chupa nem um picolé, porque é capaz de se engasgar com um picolé e morrer. Então, eu sou sempre um esperançoso. E, por outro lado, apesar de todas as dificuldades que o Brasil tem, apesar de todos os tropeços, os solavancos, nós somos, e já nos últimos 10 anos, entre a 5ª e a 10ª economia do mundo, entre 200, o que não é pouca coisa. Eu acredito na democracia, eu acredito na vontade da maioria, eu acredito na educação. Eu acho que nós podemos estar cada vez mais bem informados e queremos resolver as gravíssimas questões que o Brasil passa. E uma dessas questões, a fundamental para mim, é a social. O Brasil não pode conviver e nem tolerar o grau de justiça social, de discriminação social que nós passamos. Eu acredito que o Brasil estará à altura das suas aspirações se seguir pelo caminho da República e pela democracia. Obrigado, professor. E terminamos, então, esse programa hoje com a presença do professor Eurico Figueiredo sobre a questão dos militares e aguardamos a presença e a participação de vocês no próximo programa.